Amém, meus irmãos? Vocês me ouvem bem? Ok? Recentemente, eu recebi um vídeo no Instagram de um show de stand-up. E nesse vídeo, apesar de ser uma comédia, ele continha verdades. No vídeo, o comediante cita uma conversa, onde é perguntado a um cristão no que ele acredita. E o cristão responde, em Deus, em Jesus. Então ele é perguntado, e o que Deus é para você? O cristão responde, Ele é tudo. Mas tudo o quê? Não, Deus é a minha vida. Jesus representa tudo para mim. Então, outra vez ele é perguntado. Você sabe que há um livro que mostra quem Deus é e como você guia a sua vida? Você já leu? Não li não, responde o cristão. Eu sei que muitas vezes somos assim. Não dedicamos o tempo que deveríamos a quem tanto falamos que amamos. E há inúmeros motivos para isso. Pode ser por conta do mito que foi criado de que a Bíblia é um livro difícil de ser compreendido, de que é um livro enigmático. Pode ser devido à nossa agenda diária estar superlotada, sempre cheia de muitos compromissos, trabalho, família, amigos, igreja, tantas outras coisas mais. E desenvolver um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, parece que se torna algo de menor importância. Mas percebam a seriedade disso, pois muitos dizem amar e crer em Deus, mas nunca dedicaram tempo à sua palavra. Como podemos dizer amar e testemunhar sobre alguém que não conhecemos? Só há uma resposta para isso. Pode ser que estejamos anunciando um Deus desconhecido. Portanto, se nós queremos saber mais sobre quem Deus é, sobre a sua história, sobre os seus atributos, sobre os seus grandes feitos, nós precisamos conhecer a sua revelação. O alvo de Deus para nós é conhecê-lo. E não há meios para conhecer a Deus sem ser pelas Escrituras. É a Bíblia que diz em João 5, que devemos examinar as Escrituras, pois elas dão testemunho de quem Deus é. Meus irmãos, esse é o nosso primeiro culto do ano. E eu não vim fazer promessas como muitos por aí fizeram, de que 2025 seria o melhor ano da sua vida. Essas coisas de que tudo vai dar certo. Talvez você que esteja aqui, escute isso, talvez pense, olha, isso não é nem um pouco motivador. Talvez não seja mesmo. Mas é a pura realidade. Eu não sei o que eu e você iremos enfrentar neste ano. Mas se queremos estar preparados para toda e qualquer situação, só há uma maneira. E que maneira é essa? Conhecermos o Deus da palavra. Conhecermos o Deus revelado nas Escrituras. Conhecer o Deus a quem falamos tanto que amamos e servimos. Por isso que iniciamos o ano com uma pequena série de mensagens, uma pequena série mesmo, 3 sermões, onde nós falaremos sobre hábitos espirituais. Falaremos sobre o nosso crescimento espiritual em 2025. Falaremos sobre 3 pilares para o crescimento espiritual, que podemos resumir em ouvir a voz de Deus, ser ouvido por Ele e desfrutar da comunhão dos santos. Mas antes de falarmos sobre esses pilares, nós precisamos lembrar de algo. Nós precisamos lembrar que toda a vida cristã, ela é
pela graça. Quando olhamos para as Escrituras e olhamos para essa graça, nós vemos que Deus se move muito antes da criação do mundo. E é por essa mesma graça que lá na eternidade passada, Deus decide escolher um povo para si. E nós falamos ano passado, nós vimos isso. Nós vimos que essa escolha não é baseada num conhecimento prévio, não é baseada em algo que o homem faça. Deus simplesmente escolhe por graça somente. E essa graça invade o nosso espaço. Quando abrimos o Evangelho de João, nós vemos essa graça sendo manifestada em carne e osso. O Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa graça vai além, porque por meio da fé, ela nos une a Cristo. Somos atraídos eficazmente por Ele. Recebemos agora um novo coração, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a adoção, a salvação em Cristo Jesus. E pode ser que nós olhemos para essas coisas e pensemos, já fomos longe o bastante, Deus já fez tudo o que poderia fazer por nós. Mas a verdade é que essa graça, ela também santifica. Essa graça também tem o objetivo de nos tornar semelhantes a Cristo. E essa mesma graça é que nos capacita, é que nos dá ânimo a cultivarmos hábitos para que possamos conhecer e experimentar ainda mais do Senhor. Mas como nós fazemos isso? Primeira coisa que precisamos fazer é: se coloque no caminho da graça de Deus. Ande no caminho da vida cristã. Dedique-se, esforce. Lembrando que a fé cristã não é contra o esforço, é contra o mérito. Isso as pessoas às vezes não entendem. Mas quando nós olhamos também para o processo de santificação, nós vemos que é graça. Sim. Mas nós nos esforçamos para sermos santos. Não podemos esquecer disso. Por isso que eu fiz esse parênteses. Não esqueçamos que a salvação é pela graça. Não fazemos absolutamente nada. Mas na santificação, agora nós somos pegos por Cristo, pelo Espírito, e esses hábitos passam a ser desenvolvidos. Requer esforço, requer dedicação. Porque você olha para crentes e diz: nossa, aquele crente está, sei lá, em outro nível espiritual. Parece que ele já andou tanto na caminhada cristã, mas você olha para outros e diz: nossa, ainda é um bebê espiritual. Por quê? Dedicação. Quando somos salvos, a palavra de Deus afirma que os salvos foram criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nelas. Quando olhamos para as Escrituras, nós somos instruídos a crescermos em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz: Timóteo, exercita-te na piedade. Ou seja, discipline-se para crescer. Haja regularmente para ter mais de Deus em sua mente e coração, Timóteo. O autor do livro Hábitos Espirituais, livro que estudamos ano passado num pequeno grupo, ele faz uma ilustração muito boa disso. Ele diz: eu posso ligar um interruptor, mas eu não forneço a eletricidade. Eu posso abrir a torneira, mas não faço a água correr. Ou seja, nós não podemos fazer o favor de Deus fluir, mas existem caminhos pelos quais Ele prometeu o seu favor, onde crescemos em santidade, piedade e conhecimento. Isso na teologia nós chamamos de quê?
meios de graça. Quais são esses meios de graça? Leitura, meditação bíblica, oração, jejum, comunhão, sacramento, batismo. São meios que Deus transmite bênçãos ao seu povo. E o grande objetivo desses meios de graça é o próprio Jesus. É você conhecê-lo, desfrutá-lo. Por isso que a primeira mensagem dessa série é sobre ouvirmos a voz de Deus. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Não é presunção. Mas se você abriu a sua Bíblia hoje, você ouviu a voz de Deus. Todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz. A primeira mensagem da série é sobre termos a vida moldada pelas palavras de vida. Por isso eu gostaria de meditar com vocês num texto bem conhecido, no livro de Salmos, Salmo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo de número 1, será o texto da nossa meditação nessa noite. Os irmãos encontraram? Sim, está escrito: como é feliz aquele que não imita a conduta que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como sabemos, o livro de Salmos é um livro de orações e canções. Entretanto, se você observar, você verá que o Salmo 1 e 2 não são orações, mas são declarações. A primeira oração do livro você vai ver no Salmo 3. Porém, os Salmos 1 e 2, eles formam como se fosse uma espécie de duas chaves que nos ajudam a entender o livro. E o Salmo 1 apresenta um contraste. O Salmo 1, se você tem familiaridade com as Escrituras, você vai ver que é muito parecido com o finalzinho do Sermão do Monte, onde Jesus também está fazendo o contraste entre dois tipos de pessoas. O salmista está fazendo a mesma coisa, apresentando dois tipos de caminho, dois tipos de vida: a vida que segue a Deus, ou a que segue o caminho dos ímpios. Inicialmente, o salmista apresenta a vida daquele que tem prazer em Deus, daquele que segue a Deus. Nós vemos isso nos versos 1 a 3. Você está com a sua Bíblia aberta? Permaneça com ela aberta. Veja comigo o verso 1, onde ele diz, talvez a sua Bíblia: bem-aventurado, como é feliz, diz na minha versão, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Percebam que o salmista abre o salmo, é como se fosse uma porteira inicial para os salmos, e ele abre falando sobre felicidade. E lembrem que nesse primeiro verso, ele está falando do homem que segue a Deus. Logo de imediato ele diz: como é feliz. Mas quem é feliz? Ele apresenta no primeiro verso 3 negativas do homem feliz. Quais são?
aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, e aquele que não se assenta na roda dos zombadores. O que o salmista está mostrando é que não há real felicidade para quem ouve o mundo, para quem imita o mundo. Ele está dizendo, se você quer realmente encontrar felicidade, prazer verdadeiro, duradouro, não imite o mundo. Não se deixe influenciar pelos valores e práticas dos ímpios. E quando nós falamos sobre impiedade, sobre mundanismo, é sempre bom deixarmos claro que mundanismo não é o que muitos pregaram por aí alguns anos atrás, de que tudo do mundo era ruim, era mal, não servia, era mundano. A verdade, meus irmãos, é que mundanismo não tem a ver com aquilo que, com o comer, com o beber, com o se divertir, trabalhar, com a música que você vai ouvir. Mas mundanismo é a mentalidade por trás daquilo que nós fazemos. Mundanismo é quando seguimos o sistema do mundo, a maneira de pensar, de agir, tratar a família, os negócios, da mesma maneira que o ímpio trata. Mas acredite, o mundanismo está até mesmo nos ambientes de culto. Como? Muitos vão à igreja simplesmente porque querem que Deus realize os seus sonhos, porque querem ouvir que não, tudo vai dar certo. Eu declaro que 2025 vai ser o top da sua vida. Muitos vêm para a igreja porque querem uma palavra de vitória, porque querem prosperar, porque querem status, poder. A verdade é que, ou somos cristãos porque amamos a Cristo, ou então seremos mundanos tentando se aproveitar de Cristo. Por que eu falo isso? Porque pode ser que esse seja o meu ou o seu problema. Quem sabe no ano que passou, tenhamos sido mais influenciados pelo mundo do que pela palavra de Deus. Talvez você diga, não, isso não acontece comigo. Você já fez uma reflexão sobre o ano que passou? Você já refletiu sobre isso? Quem você mais ouviu em 2024? Qual foi a pessoa que mais influenciou a sua vida em 2024? Sigamos o conselho do salmista. Se queremos ser mais felizes, não podemos seguir o conselho dos ímpios, não podemos imitar a conduta dos pecadores, e nem se assentar à roda dos zombadores. Quem sabe você então pergunte, se é assim, eu já sei, eu vou criar uma bolha, eu vou me isolar do mundo. É claro que não. Nós podemos e devemos ter amigos não cristãos. Não é sábio vivermos em uma bolha. Mas nós precisamos lembrar que estamos em missão. Há muitos que esqueceram disso e se tornaram iguais ao mundo. Não influenciam mais, mas são influenciados pelo mundo. É por isso que precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. É por isso que precisamos andar com irmãos e irmãs que lhe ajudem na caminhada cristã. Amém? Seguindo o texto, o salmista parte para o verso 2. E agora ele descreve a característica principal daquele que é bem-aventurado, daquele que é feliz. Qual é? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Que característica é essa? O seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. É interessante que a palavra lei em hebraico que é utilizada aqui, é a palavra Torá, que normalmente nos remete aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, não é mesmo? Mas Torá significa ensinamento, instrução. O salmista está dizendo, o homem que teme a Deus,
encontra prazer em conhecer a sua vontade, em receber a sua instrução e ensinamento. Ok. Mas como eu faço para conhecer a vontade de Deus? Você já se perguntou nisso? A parte B do verso 2 responde isso. E nessa lei, nesse ensinamento, nessa instrução, medita um dia sim, 3 não? Não. Medita dia e noite. E aqui levantamos uma questão. Diversas religiões, filosofias de vida se fala em meditação. E para eles, meditação é um ato simples de esvaziamento de mente. Mas, biblicamente, o que é meditação? Nós podemos definir meditação como a prática de encher a mente e o coração com a palavra de Deus, tendo um propósito de aplicar essa palavra. Meditar, meus irmãos, é mais do que apenas ler as Escrituras. Meditar é se aproximar da palavra na expectativa de ser alcançado por ela. E quem medita na lei do Senhor, você sabe com o que o salmista compara? Veja comigo o verso 3. Obrigado, Miro. Aquele que medita na lei do Senhor, o salmista compara com uma árvore plantada à beira de águas correntes. O que é isso? É alguém que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E diz o salmista, e tudo que ele faz prospera. Percebam que a imagem, a ilustração que o salmista usa, é que aquele que bebe profundamente da palavra, ganha o quê? Vida. Darão frutos, se deleitarão em Deus, pois ele é nutrido pela palavra de Deus. Aqui nós temos a verdadeira prosperidade. Isso que a Bíblia chama de prosperidade. E serás próspero. Entretanto, o contraste que ele faz, diferentemente, diz o salmista no verso 4, esse, porém, não é o caso dos ímpios. Pelo contrário, os ímpios são como palha que o vento leva, e eles não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Perceba que a imagem da palha aqui, que o salmista utiliza, é usada justamente para descrever a fragilidade da vida do ímpio. É para mostrar, eles não têm raízes profundas. Eles não encontram a sua fonte de alegria e vida em Deus. Mas há muitos que dizem, não, eu sou feliz sem Deus. É mesmo? Eu tenho tudo o que eu preciso. Mas você, por mais que a pessoa fale isso, você nunca verá ela realmente contente com o que tem. Ela sempre está em busca de uma dose, de algo a mais. Será mesmo que é feliz? O salmista no verso 5, fala então do destino dos ímpios. No julgamento final, aqueles que viveram uma vida ímpia e não se arrependeram, diz o texto que não terão lugar na comunidade dos justos. Serão condenados e separados de Deus. E por fim, ele conclui o salmo com uma afirmação. Ele diz que o Senhor aprova, é o que está na NVI. Mas talvez na sua Bíblia vai ter um pontinho, e lá na nota de rodapé vai estar escrito outra coisa. Porque a palavra ali é conhece. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A palavrinha conhecer aqui
É uma palavrinha chamada yada. E significa conhecer profundamente, intimamente. O salmista está dizendo que Deus conhece o caminho dos justos. Ou seja, Ele os guia e os sustenta. Mas agora o caminho dos ímpios perecerá, pois é um caminho destrutivo e contrário à vontade de Deus. A verdade, meus irmãos, é que embora a vida dos ímpios possa parecer próspera em curto prazo, eles acabarão enfrentando a condenação e a ruína. A única saída que todo homem tem é Cristo. Não há outra saída. Meus irmãos, o Salmo 1, Salmo 1, é um convite para vivermos uma vida de obediência a Deus e para encontrar a nossa fonte de alegria e satisfação em Sua palavra. A abertura do Salmo mostra uma mensagem clara e direta sobre o estilo de vida que agrada a Deus. E esse estilo de vida está incluído o hábito da meditação na palavra dEle. Pois é por meio da meditação na palavra de Deus que nós podemos nos aprofundar o nosso relacionamento com Deus e cultivar um coração transformado pelo Espírito Santo. Talvez você diga: Adrian, eu entendi a importância da meditação na palavra, mas como eu posso fazer isso? Certamente você já fez as suas resoluções, os seus planos para esse ano, não fez? Um deles estava a conhecer mais ao Senhor. Que a partir de hoje, você saia daqui com esse anseio e desejo. Eu quero conhecer aquele que eu digo amar. Mas como eu posso fazer isso? Eu quero lhe dar umas dicas, ok? Se você tem como anotar, tenho certeza que vai lhe auxiliar. Eu sei que cada um tem a sua maneira de fazer um devocional, uma meditação, mas eu separei aqui algumas dicas, apenas algumas dicas. Uma delas, reserve um tempo por dia para fazer isso. Quer seja 10, 15 minutos, ou quer seja 1 ou 2 horas. Mas dedique um tempo. Seja constante. Seja regular. Não precisa, hoje eu vou dedicar 5 horas e amanhã passa batido. Não. Constância. Perseverança. Ok? Segunda dica. Mais importante que você ler toda a Bíblia é você meditar, é você gastar tempo naquilo que está lendo. Às vezes as pessoas, não, eu tenho que ler toda a Bíblia, porque assim eu vou dizer que eu já li a Bíblia toda. Amém, ok, se você tem tempo, né, e pode fazer isso. Mas pegue porções das Escrituras, um capítulo ou uma parte dele, debruce sobre ele, gaste tempo em cima dele. Pense, leia pela manhã, leia durante o dia, memorize, ore o que você leu. Outra dica, se possível, anote o texto que você está meditando. Tenha uma agenda, um bloco de notas. Coloca ali, hoje é o dia 12 de janeiro de 2025, coloca ali a sua, meditei no texto tal. Utiliza isso. Um método que eu quero passar a vocês, método COMA, que vai auxiliar no devocional de vocês. Por que COMA? Porque é um acróstico, né? Isso é bem importante, vai facilitar muito o seu devocional. O que significa o método COMA? C, contexto. Façam algumas perguntas sobre o contexto do texto. Que tipo de escrita é essa? Por exemplo, a gente lê o livro de Salmos, mas o livro de Salmos, que tipo de literatura é? Bom, é um livro poético, certo? Os evangelhos são narrativas, são histórias. As cartas de Paulo, né? São outro estilo literário. Nesse contexto também, observe, há alguma pista sobre as circunstâncias em que foi escrito? Por que foi escrito?
Você já fez essa pergunta? Quando você entra no texto, está vendo lá Paulo escrevendo, por exemplo, aos Romanos e diz, por que Paulo escreveu essa carta? O que estava acontecendo aqui? O que aconteceu? Eu sei que bíblias de estudo ajudam, certo? Porém, eu não tenho bíblia de estudo, não tem problema. Você pode fazer o quê? Utilize o contexto mais imediato. Leia o capítulo anterior ou o capítulo posterior. Vai auxiliar você a identificar o contexto, certo? Não, mas eu quero mais informações. Faz uma pesquisa no Google. Qual era o contexto que esse livro foi escrito? Qual era o contexto que esse texto da Bíblia foi escrito? Ok? Segunda dica. Depois do contexto, observação. Façam perguntas de observação ao texto. Qual é o ponto principal do texto? Ou quais são eles? Observe palavras-chave, palavras repetidas. Não estão ali de forma aleatória. Há um sentido nisso. Você já leu, por exemplo, o Salmo 136? O Salmo tem 26 versos. E em todos eles se repete uma frase. Tem um porquê. Está dando ênfase em algo. Certo? O que mais? Mensagem. Façam algumas perguntas sobre a mensagem do texto. Como esse texto que eu acabei de ler se relaciona com outras partes do livro. Como essa passagem se relaciona com Jesus. Com seus atributos, com quem Ele é. O que ela nos ensina sobre Deus. E por fim, como posso resumir o significado dessa passagem com as minhas próprias palavras? Faça isso. Faça a leitura de um texto e no final do texto você conte para você mesmo o que você leu, o que você entendeu. Não, acho que essa passagem está falando isso, isso, isso. Ok? E por fim, parte A, aplicação. Faça perguntas de aplicação ao texto. Como essa passagem desafia ou confirma o meu entendimento? Existe alguma atitude que eu preciso mudar? Como essa passagem me chama a mudar a maneira como eu vivo? Certo? Tenho certeza que essas dicas vão enriquecer o seu devocional. Outra dica, ainda temos um tempinho, cuidado com as separações e cabeçalhos do texto. Cuidado com as separações de capítulos. Por quê? Às vezes a gente pensa que quando se encerra um capítulo, está encerrando um assunto, né? E você entra num novo capítulo, é um novo assunto. Não. Nem sempre é assim. Por quê? Devemos lembrar que a Bíblia não foi escrita com versículos e capítulos. Capítulos e versículos foram inseridos posteriormente, a fim de auxiliar na procura. Ok? Um outro cuidado são com os títulos. Você já observou que na sua Bíblia tem um título ali em cima do texto? Gente, esse título não é a palavra de Deus, não é a Bíblia, mas foi colocado provavelmente pela Sociedade Bíblica do Brasil, ok? Na tentativa de fazer o quê? Auxiliarem. Mas às vezes mais atrapalha do que ajuda. Quer um exemplo disso? A gente já vai partir para o final? Abra sua Bíblia em Lucas 15. Capítulo da Bíblia bastante conhecido, onde nós encontramos ali 3 parábolas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Isso é bem interessante, a respeito desse texto, eu fui despertado por um professor de seminário acerca deste capítulo. Quando ele me falou, eu fiquei, nossa, como que eu não percebi isso antes? Você abriu sua Bíblia? Quais são as parábolas do capítulo 15 de Lucas? Quais são as parábolas que temos ali? Qual mais? Tem 3 parábolas. E a outra? Vocês têm certeza disso? É isso mesmo? É o que está no texto ou é o que está no cabeçalho? Talvez você vai dizer, esse pastor começou o ano fora já.
O título está ali, é claro. Eu reforço, o título foi inserido posteriormente. Quer ver comigo? Como que Jesus inicia a parábola? Versículo 4. Alguém pode ler? Por gentileza, só o versículo 4. Aí, tá bom. Como que ele começa? Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas? Na NVT vai dizer, se um homem tiver 100 ovelhas. Qual é a parábola? É a parábola da ovelha perdida? Não. É a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Qual é a segunda parábola? Versículo 8. Isso. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Também não é a parábola da moeda perdida. Mas qual é a parábola? Sobre a mulher que tinha 10 dracmas. E a terceira parábola, essa talvez uma das mais conhecidas. Versículo 11. Alguém pode ler? Um homem que tinha 2 filhos. Que parábola é? A parábola do pai que tinha 2 filhos. Então não se assustem, mas Jesus não contou a parábola da ovelha perdida, nem da moeda perdida e nem do filho pródigo. Mas ele contou sobre o pastor que tinha 100 ovelhas, a mulher que tinha 10 dracmas e o pai que tinha 2 filhos. Qual é a diferença? Tudo. Sabe por quê? Porque o pastor, a mulher e o pai representam Jesus. O evangelho é sobre Jesus. Essa é a realidade. Aponta sempre para Cristo. Cristo é o pastor que vai atrás das ovelhas. Cristo é a mulher que encontra a dracma perdida. Cristo é o pai que tinha 2 filhos, até porque os 2 eram pródigos, né? Um dentro de casa e outro fora. O evangelho é sobre Jesus Cristo. Por isso, desenvolva o hábito da meditação. Você verá a grande bênção de nutrir esse hábito. Você verá que é o próprio Deus. Meditação bíblica não é meramente um conhecimento bíblico. Eu conheço decor tal versículo, sei aquele capítulo decor. Eu sei onde que fica Naum na Bíblia. Meus irmãos, a maior dádiva da meditação na palavra é que ela nos coloca diariamente face a face com o Senhor. Lembrem-se disso. Lembrem-se que a meditação deve ser um hábito. E para se tornar um hábito, precisa ser cultivado. Todos nós desenvolvemos hábitos, não é mesmo? Por isso, molde a sua vida com hábitos que você cresça espiritualmente. Molde sua vida com palavras de vida. Esse vai ser o melhor investimento que você fará neste ano. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Aprendemos de ti. Vimos a sua beleza, desfrutamos de quem o Senhor é. Como vimos, o evangelho não é sobre homens, mas é sobre o Senhor. O evangelho é cristocêntrico. E por graça, o Senhor encontra homens e mulheres perdidos, mortos em seus delitos e pecados. E o Senhor assim faz, pela glória do nome do Pai. Senhor, aquilo que nós ouvimos, os 2 caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. O justo é aquele que tem prazer em meditar na lei do Senhor. É aquele que tem prazer, contentamento no Senhor. Faz com que desenvolvamos esse hábito, que cultivemos esse hábito para crescermos da maneira que o Senhor deseja. Para frutificarmos na sua obra, para frutificarmos aonde que o Senhor nos colocar. É o que nós te pedimos. Não nos deixe sermos influenciados pelo sistema mundano, ímpio, mas que sejamos sal e luz, que o nosso coração transborde da tua palavra.
mas que não apenas transborde de conhecimento, transborde de vida. Que a sua palavra enche a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. Para isso, precisamos dedicar tempo em conhecer o Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,